Meus amigos, vamos a uma brevíssima análise a respeito do desfecho do ponto de vista do veredito do caso da Boate Kiss e também dos desdobramentos que ora se tem em debate nos tribunais a respeito da possibilidade ou não de os réus, condenados que foram pelo tribunal do júri, responderem agora aos desdobramentos recursais em liberdade ou encarcerados. O caso da Boate Kiss é um caso, uma tragédia fática ocorrida em Santa Maria no ano de 2013. Todos no Brasil, dada a dimensão dessa horrível tragédia, todos têm algum nível de conhecimento a respeito dessa tragédia. O fato é que, ocorrido em 2013, agora em 2021 o caso veio a júri. Já em 2020 já havia previsão para o júri acontecer em 2020, por conta dos fatores da pandemia, acabou não ocorrendo. Ocorreu então agora em 2021 e ao cabo o júri, o conselho de sentença formado por 7 jurados do povo, condenou os 4 acusados, entendendo que havia ali sim houve sim uma responsabilização, houve sim dolo eventual na acepção do Ministério Público, que conseguiu convencer os jurados de que aqueles 4 réus levados a júri assumiram o risco de produzir aqueles resultados morte ou aqueles resultados de tentativa de homicídio dos sobreviventes, das vítimas feridas. Muito bem, é um caso a par da grande tragédia humana, da perda de mais de 240 vidas jovens, de mais de 600, ao que consta pela denúncia, mais de 600 vítimas feridas, vítimas sobreviventes, todo um trauma local em Santa Maria, regional no Rio Grande do Sul e nacional, né? O que ocorreu em Santa Maria, um acidente, a acusação até não gostou e não tratava e pediu até para o juiz que as defesas não usassem o termo acidente, mas sim o evento traumático que ocorreu em Santa Maria. Esta tragédia, acho que é um bom nome para não entrar em agradar uns e outros não, a tragédia que aconteceu em Santa Maria, que desde 2013 vem o Estado, por meio da persecução penal, tentando entender o que aconteceu e atribuir a quem de direito as suas responsabilidades por essa tragédia ocorrida no interior de Boate, esse incêndio, não é, infelizmente, uma coisa que aconteceu isoladamente, só na história recente, vamos dizer assim, do final do século, da metade, do final da segunda metade do século XX, agora entrando no século XXI, não é um fato isolado ocorrido no Brasil, em Santa Maria. Nós tivemos tragédias desse tipo ocorridas no interior de Boates, na Argentina. Nós tivemos essa tragédia também ocorrida também na Europa e por aí vai. No próprio julgamento foram mencionadas pelo menos umas 4 ou 5 tragédias de dimensão também bastante pesada, tal qual ocorreu em Santa Maria. O fato é que o Ministério Público, ao final e ao cabo, acabou denunciando 4 pessoas, entendendo que essas 4 pessoas, os sócios, ou pelo menos aqueles 2 que o Ministério Público entendia como sócio, e entende como sócios, e também o vocalista da banda que fazia o show naquela fatídica noite, e uma espécie de produtor, uma espécie de faz-tudo da própria banda também. Porque o fato, todos recordam, infelizmente, o fato é que ocorreu um incêndio na boate por conta de que a banda, vamos dizer assim, isso aqui é o que está na denúncia acusatória, né? É o que está na peça acusatória do Ministério Público. Bom, de que houve um incêndio ali e o resultado trágico, imensamente trágico, das tantas quantas mortes e também das pessoas feridas, por conta de que no show a banda ela utilizava um artefato pirotécnico, né? Um artefato que teria lançado
então chamas contra o teto dessa boate, que tinha um material que não era o mais adequado. Enfim, o Ministério Público entendeu que os sócios da boate e esses cidadãos aí, esses acusados que faziam parte da banda, assumiram o risco de produzir esses resultados, morte e também os ferimentos das pessoas sobreviventes, por conta de uma conduta extremamente irresponsável. Assumiram o risco na acepção do Ministério Público, e assim conseguiram convencer os jurados também ao final e ao cabo. Os donos da boate assumiram o risco de produzir esse resultado por conta de que, não cuidaram de que essa ação, essa postura, esse uso desse artefato pirotécnico, não impediram que esse artefato pirotécnico ou bandas que utilizasse, portanto, utilizasse esse artefato em meio aos shows, e entenderam também que esses integrantes da banda assumiram esse risco quando utilizavam esse artefato. Portanto, o Ministério Público denunciou, e por isso foi ao júri, denunciou essas 4 pessoas, os 2 donos da boate e os 2 componentes da banda, por entender que assumiram o risco de provocar esses resultados, e denunciaram por dolo eventual, né? Lembrando que só vão a júri aqueles crimes dolosos contra a vida, os crimes contra a vida, que provocaram, portanto, ceifaram a vida de alguém de maneira dolosa, com intenção, que é o dolo direto, ou então aquela conduta que provocou a morte, né, ou a tentativa de homicídio, por conta de uma postura, de uma atividade que tudo levaria a crer que essas pessoas então teriam assumido o risco de provocar aquele resultado. Foi levado a júri. Num primeiro momento, houve uma batalha, uma primeira batalha judicial, anos atrás, onde as defesas tentaram fazer com que os tribunais superiores entendessem de que não houve dolo, que o que teria havido então, por conta dessas pessoas, teria sido uma negligência ou uma imprudência grosseira, né? E se não houve assunção, se ninguém teria assumido o risco de produzir o resultado morte, e ao contrário então teria, na acepção da defesa, o que teria havido então era uma negligência grosseira por parte dos acusados, esse crime não seria, portanto, doloso, não iria a júri, seria então culposo, seriam crimes com penas mais brandas, e o próprio juiz togado, o juiz concursado, deveria julgar e não o júri. No Tribunal do Rio Grande do Sul, o Tribunal do Rio Grande do Sul entendeu como queria a defesa lá atrás, e acabou que reformou, vamos dizer assim, aceitou o recurso da defesa, ou das defesas, entendendo que não teria havido ali o dolo eventual e sim a culpa, e os réus responderiam ali por crimes mais brandos. Ocorre que no Superior Tribunal de Justiça, por meio de um recurso do Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, voltou a entender que houve sim ali dolo eventual, não foi uma simples, se é que se pode dizer que seria uma simples, né? Não houve ali uma simples imprudência ou negligência grosseira, portanto não teria sido ali condutas culposas, e sim uma conduta dolosa na modalidade dolo eventual, na medida em que essas pessoas já mencionadas por mim, os 4 acusados já condenados agora pelo júri, teriam agido de maneira que assumiram o risco de produzir esses resultados tão trágicos. Muito bem, depois de toda essa batalha judiciária que se tomou conta e início aí desde 2013, lembrando que os réus já haviam sido presos no primeiro momento, depois até agora vinham respondendo o processo em liberdade. Nós tivemos agora, talvez aquele que seja o júri mais longo do país. Alguns estimavam que esse júri fosse até mais longo, durasse até mais do que realmente durou. Foi um júri aí de mais de uma semana, mais de 10 dias de júri, tá certo? Onde foram ouvidas várias testemunhas, e esse júri só não durou mais porque houve realmente ali um bom senso entre todas as partes, e também uma boa condução por conta do juiz, por parte do juiz presidente, que fez com que esse júri
que alguns achavam que iam até ultrapassar a própria data do Natal. Então, abrindo mão de uma coisa que se julgou desnecessária ali com a própria experiência aqui e acolá, o júri acabou durando ali, salvo engano, 11 dias ou 12 dias de júri.